Salve, seja bem-vindo ao canal Old Gamer, eu sou Externo e hoje eu vou trazer para você mais um vídeo da Division 2. Dessa vez eu vou trazer aqui a atualização e o patch note dessa última atualização que nós tivemos, que é chamada aí de atualização 4, que no sistema aparece como 1.09. Então se você ouvir aí falar atualização 4 ou atualização 1.09 é a mesma coisa, beleza? Então, eu sei que você estava com saudade desse tipo de vídeo, mas não esquece, ele vai ser um pouco longo porque tem muita coisa para falar a respeito dele. Muitas correções apareceram aqui nessa nova atualização e eu vou trazer tudo para você agora. Mas antes disso, não deixe de pegar lá o seu lanchinho, pega um suco, senta aí que vai demorar um pouco, cara. E eu espero que você não tenha alguns problemas que já foram relatados aqui no canal. Problemas esses que foram relatados lá na aba de comunidade, tá? Então se você é inscrito no canal e não conhece a aba de comunidade, dá uma passadinha lá, cara, é bem divertido. Lá a gente faz muita piada com os problemas, não só desses jogos, mas de vários outros jogos. A gente tenta passar um pouco de diversão, porque não dá pra ficar sério o tempo todo e só passar raiva, né? A gente tá torcendo aí pelo melhor do jogo, mas eu acho que o legal é a gente rir de tudo isso. Então dá uma passadinha lá na aba comunidade, eu tenho certeza que você vai gostar. Recado dado, vamos para o que interessa, segura aí e eu vou trazer a você o patch note agora. Então vamos lá, vou passar a vocês aí as mudanças que tiveram no jogo através do patch note. Só lembrando que o patch note não está disponível no jogo ainda, tá? Então normalmente quando está disponível lá, eu já pego as informações já traduzidas. Nesse caso aqui, eu tive que traduzir do inglês, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira conferir por você mesmo, ou alguma coisa fique um pouco confusa para entender, já que pode ter havido algum problema na tradução, beleza? Então a primeira coisa que mudou no jogo é que veio a nova especialização, a Gunner. Eu não tenho que falar muito a respeito dela, porque todo mundo já sabe do que esperar, que era uma minigun, né? Então eu fiz um teste muito rápido antes de gravar o vídeo e eu achei bem interessante, só que eu achei o dano dela um pouco fraco. Claro que ela tem uma cadência muito alta, isso aí pode ser compensado pela cadência, né? Eu não testei ela nos inimigos, testei só na zona de tiros, né, na área de treinamento. Então seria interessante testar nos inimigos ainda antes para poder dar um parecer. Mas o importante é que chegou aí a atualização junto com a Gunner que todo mundo estava esperando, beleza? Chegou também aí a pesquisa de campo especial. Tá? Essa pesquisa de campo especial é justamente para desbloquear a Gunner, tá? Então aí os jogadores que têm o passe de temporada comprado, né, aquela versão do jogo mais completa, esses jogadores já podem ir direto lá e conseguir a arma, beleza? Então você não vai ter que ficar correndo atrás aí para conseguir desbloquear ela. Tivemos também algumas mudanças nos clãs, tá? Então agora os projetos semanais dos clãs eles foram alterados para serem um pouco mais fáceis, tá? Isso aí está acontecendo para que os jogadores que fazem parte de clãs menores não se sintam prejudicados, tá bom, galera? Então, às vezes o jogador tinha ali um clã com 5 jogadores e era bem difícil de conseguir concluir ali as missões, tá? No caso aqui, os projetos. Então foi reduzido ali o CXP para você conseguir ali as caixas, né, do clã e também para você conseguir subir de nível, tá? Então foi reduzido para se tornar um pouco mais fáceis, justamente por aquele motivo que eu acabei de mencionar. Agora, quando você convida alguém para o seu clã também, e se essa solicitação não for respondida em até 28 dias, ela vai ser automaticamente removida da sua caixa de clã, beleza? Então não vai ficar lá lotado de pessoas que não olharam os seus convites. Também foi adicionado ali um status para você saber quando que o jogador esteve online pela última vez, assim vai ficar mais fácil para você gerenciar o seu clã. E agora também a gente tem um timer para saber quando é que vai redefinir as missões, né, ou os projetos do clã. Isso aí vai ser bem interessante, vai ajudar também a se organizar na hora de correr atrás de concluir esses projetos. Agora foi adicionado também um indicador aí para os membros, para você saber quantos membros tem no grupo, quantos espaços tem vazio ali, para te ajudar a gerenciar o seu clã também. Agora também é possível fazer uma descrição do clã, tá? Então você pode escolher ali entre uma seleção de palavras-chave para conseguir fazer uma descrição do seu clã e fazer com que ele seja mais funcional na hora dos jogadores decidirem se vão aderir a ele ou não. Agora aqueles membros do seu clã que se destacarem na semana vão ganhar uma medalha, tá? Então na verdade é um íconezinho para dizer que aquele jogador ali ele é o melhor do seu clã naquela semana. Isso aí é bem interessante e pode estimular também os jogadores a voltar a fazer as atividades de clã, que no meu clã, por exemplo, estava bem parado, né? Então, vamos esperar que isso dê uma melhorada. E quando você usar o modo foto, agora também a insígnia do seu clã vai ser visível. Bom, então essas aí foram as modificações do clã. Agora vamos falar um pouquinho dos modificadores, tá, pessoal? Então os modificadores genéricos, tá, de protocolo e de sistema, eles não vão poder mais ser equipados
em itens high-end e Gear 7 e exótico, mas você ainda vai conseguir adquirir eles em itens de menor qualidade. E todos os outros mods ainda podem ser equipados em slots correspondentes ao seu tipo, beleza? Então, ofensivo no ofensivo, defensivo no defensivo, de utilitário no de utilitário, que é o do Skill Power. Agora aí tivemos uma modificação na missão Ilha Roosevelt. Os containers contendo as amostras dos vírus agora serão mais fáceis de serem detectados. Tivemos também algumas mudanças em relação aos projetos, tá? Então, requisitos específicos de talentos para doação de projetos foram removidos. Pessoal, isso aqui é uma coisa que muita gente estava pedindo lá no Reddit, que é o quê? Por exemplo, você precisa doar uma luva com determinado talento. Para quem está jogando aí há mais tempo, sabe que o RNG do jogo não é bom, não é nada bom e não é nada amigável com os jogadores. Então, você conseguir 2 luvas com o mesmo talento num espaço curto de tempo que eu estou dizendo, às vezes é 2, 3 dias, tá? É muito difícil, galera, é muito difícil, tá? Então muita gente estava pedindo para que fosse removido esse tipo de requisito para fazer alguns projetos e a Massive atendeu, tá? Então não vai mais existir esse tipo de projeto. De igual forma, o requisito de réplica e itens criados para doação de projetos também foi removido. E foi adicionado os requisitos de Tier 5 para alguns projetos, tá, pessoal? Então fica ligado aí que algumas coisas você vai conseguir fazer se você estiver no Tier 5. E agora também, galera, as recompensas elas foram aumentadas para a maioria dos projetos, tá? Eu mesmo não fazia muitos projetos porque eu achava que não valia a pena o esforço, eu fazia apenas aqueles que davam os diagramas, tá? Então agora talvez valha a pena. Eu não conferi ainda, mas é o que diz aqui no Patch Note. Lembrando que todas essas informações aqui são as que estão descritas no Patch Note, tá? É muito comum eu fazer esse tipo de vídeo e aí depois eu mesmo constatar que aquilo que estava no Patch Note não está acontecendo como descrito, beleza? Então, se você está passando por qualquer tipo de problema nesse sentido, aproveita aí a parte de comentários e deixa o seu comentário para a gente saber como é que o jogo está se comportando, beleza? As especializações também mudaram, galera, tá? Quem está acompanhando aí os vídeos anteriores do canal, eu cheguei a falar alguma coisa nesse sentido, porque como a minigun me parece muito mais poderosa na vida real, eu não acho que ela seria uma arma que poderia ser comparada a um lançador de granadas, ou uma sniper, ou mesmo uma besta, né? Então eu cheguei a comentar em vídeos passados que eu acreditava que ia haver uma reformulação. E tá aí, aconteceu, então dá uma olhadinha aí na sua árvore da especialização, porque alguma coisa mudou, segundo os desenvolvedores, tá? Então dá uma olhada lá para você entender o que mudou, porque isso aí vai fazer uma diferença também na sua build. Quanto aos NPCs, pessoal, aleluia, foi removida ali a mochila à prova de balas dos NPCs, beleza? Então muita gente também reclamava de que as mochilas dos NPCs não sofriam dano, enfim. Isso aí, pessoal, segundo os desenvolvedores, se eu me lembro bem, era um bug, tá? Isso não era para acontecer. De qualquer forma, foi removido isso aí. E teve também uma diminuição na aceleração de NPCs ao se reposicionar. Tá? Então, quando eles vão para uma cobertura, acontecia deles irem muito rápido e, segundo o Patch Note, isso também foi corrigido. A gente também estava tendo alguns problemas com os NPCs que eram aqueles técnicos, tá? E eram vários problemas, tá, pessoal? Questão de posição, comportamento, IA, enfim. Tudo isso aí, segundo os desenvolvedores, foi corrigido. Aproveita, dá uma olhadinha também e coloca aqui nos comentários se isso realmente mudou. E também acontecia muito também dos NPCs serem suprimidos ao tentar colocar um drone no ar, tá? Isso não vai acontecer mais. Já em relação a UI, que é a User Interface, né, ou interface do usuário, que basicamente é o HUD do jogo e os menus, também tiveram algumas mudanças, tá? Então foi removido uma exclamação que era redundante e novos itens mostrados, tá? Então quando você pegava um item ali, então agora não vai ficar aparecendo mais um monte de exclamação desnecessária quando você vai pegar ali alguns itens ou chegar em alguns pontos dos menus do jogo, tá? E da mesma forma também, quando você tiver uma chave para abrir uma caixa de vestuário, vai aparecer também uma exclamação te indicando que você tem aquela chave. Agora também, galera, vai aparecer um cronômetro aí antes de você poder quicar um usuário do seu grupo, tá? Então quando você for fazer isso aí, vai ter um tempo para você respeitar para poder tomar essa ação. Em relação às habilidades, nós tivemos também algumas mudanças, tá? Então tivemos mudanças também nas habilidades. Então agora melhorou a função de reviver o personagem com aquela colmeia, tá? Então você vai ver aí
que ela vai funcionar de forma mais eficaz. Aparentemente, os jogadores estavam usando ela e algumas vezes ela não estava funcionando. Segundo os desenvolvedores, isso foi corrigido. Também teve uma mudança aí na habilidade do drone, tá? O drone de assalto. O que acontece, galera? Quando você tinha um alvo e atirava nele, o drone não necessariamente atirava no mesmo alvo que você. Então, se você estiver atirando em qualquer inimigo, o seu drone vai te dar um apoio e vai atirar no mesmo inimigo. Caso você não esteja atirando em inimigo nenhum, ele vai atacar o que estiver mais próximo. E tivemos aí também mudanças no vagalume, e são várias mudanças, acredito eu, que os desenvolvedores estão acreditando que agora vai ser possível usar ele. Olha, eu vou ser muito sincero, eu acho que a habilidade de vagalume, eu acho que ela é muito legal, mas eu não uso ela porque eu acho que ela é inviável de uso. Mas eu achei bem legal você ter ali um item que vai direto no ponto fraco dos inimigos. Infelizmente ele não funciona de forma que ele seja confiável. Então a gente teve aqui uma série de mudanças que eu acho que de repente vale a pena pelo menos testar. Então o trajeto que o vagalume vai fazer até o inimigo vai ser melhorado. Todos os modos do vagalume também foram melhorados, galera, tá? Então a gente tem ali aquelas mudançazinhas. Dá uma olhadinha porque todos eles foram melhorados. E para ficar mais interessante, o cooldown dele também caiu para 60 segundos, que antes era de 120. Então a gente teve uma queda aí de 50%. Isso para aquele vagalume de cegar os inimigos, tá? Já o de explosão e estilhaço, ele caiu para 90 segundos, que anteriormente também era de 120 segundos. Teve uma mudança bem significativa. E o efeito de cegueira, galera, daquele vagalume que cega os inimigos, aumentou de 5 segundos para 8 segundos. Então agora eu acho que fica até um pouco mais interessante. Foi incluído no jogo também, pessoal, um coldre exótico, tá? Então é a primeira armadura que a gente tem aí que é exótica, tá? Que é o coldre do Gunslinger, ok? Tivemos também uma mudança no talento enraizado. A descrição do talento agora indica a recarga pretendida de 60 segundos. Agora na zona cega, pessoal, nós tivemos aí uma pequena mudança e os jogadores agora podem ser rogues, tá? Na zona cega ocupada. Não vai ter mais rogue cinza na zona cega ocupada. E os jogadores que ainda forem caçadas vão precisar limpar o seu status, beleza? Nos terminais de SHD. Então fica ligado aí, que ele está aparecendo muito mais com o The Division 1 agora. E segundo o que consta aqui no documento, se eu entendi corretamente, agora se você for caçado, você pode subir de nível infinitamente, beleza? Só lembrando que isso aqui se aplica à zona cega ocupada. Então você pode ser rogue ali acima do level 5, tá? 6, 7, 8, 99, se você for capaz disso, beleza? E para poder limpar o status, você ainda precisa ir lá no terminal SHD, como eu falei agora há pouco. E se você esperou esse tempo todo para ver as modificações do PVP, cara, eu não vou te desanimar, mas a gente teve 2 mudanças só. Eu realmente não sei se os desenvolvedores estão achando que o PVP tá ok para ter poucas mudanças, ou se realmente eles não estão dando a mínima, né? De qualquer forma, a gente teve uma modificação aqui no dano do rifle, que aumentou para 1.7, e a shotgun, que são as 12, aumentou para 1.65. E agora vamos para a parte final, pessoal. Eu vou tentar não comentar muito para o vídeo não ficar muito longo. A gente tem aí uma bateria de correções, são mais ou menos 70 correções de bugs, beleza? Então eu vou tentar passar por eles aí e quando houver necessidade eu vou tentar dar uma explicação caso eu ache que esteja confuso, beleza? Vamos lá então. Foi corrigida uma iluminação estranha em alguns túneis. Isso acontecia comigo direto. Chegava em túnel, aí dava um flash branco ou ficava tudo escuro. Foi corrigido um problema em que os jogadores agrupados podiam se desconectar depois de deixar uma atribuição classificada. Foi corrigido um problema onde os NPCs inimigos podiam perder o controle dos jogadores na Operação Dark Hours, tá galera? Que é na Raid. Foi corrigido também um problema em que os jogadores não poderiam reivindicar o cash semanal do clã. Então, você tinha ali direito a pegar o cash e não pegava mais, tá? O cash é a caixa com os itens, tá? Eu me lembro disso ter acontecido comigo uma vez, mas eu acabei até ficando na dúvida se eu tinha conseguido a caixa realmente. Então eu acabei deixando pra lá, mas lendo disso aqui eu acabei lembrando que isso já aconteceu comigo. Essa correção aqui, ela é muito engraçada, né? Foi corrigido um problema em que o sargento Queiroz, no QG da administração espacial, pularia mais cedo do que o pretendido. Ele estava um pouco ansioso. Eu fico pensando o seguinte, os caras com tanto problema para corrigir, e isso aqui, para nós jogadores, é um assunto tão sério e os caras ainda ficam fazendo piada. Tudo bem, eu sei que eu mesmo fico fazendo piada, mas não é minha responsabilidade corrigir o jogo, né, galera? Então eu acho que, como jogador, eu tenho que fazer piada para tentar aliviar o estresse que é, né? A gente vê esse monte de correções.
Mas o desenvolvedor fazer isso, aí eu já acho que é até uma falta de respeito com o jogador, né? Mas enfim, coloca aí nos comentários aí o que você acha disso. Foi corrigido também um problema, galera, em que a arma podia pular para fora de alguns personagens, tá? Então isso aí acontecia bastante. Aí os produtores me vêm e colocam o seguinte comentário no patch note, né? Palmas suadas podem ser um problema real para algumas pessoas. Cara, é sério, eu não consigo nem rir de um negócio desse, né? Mas, enfim, estão muito engraçadinhos, né? Foi corrigido um problema em que os jogadores não poderiam ser atacados em determinado local do mapa do estádio. Foi corrigido um problema em que vários colecionáveis não seriam reproduzidos automaticamente quando escolhidos. Foi corrigido um problema em que a precisão de um jogador no resumo de atividade poderia ser negativa. Galera, não sei se vocês passaram por isso, tá? Mas você matava, por exemplo, né? Matava 15 inimigos na partida e aí, quando você ia ver os resultados lá, parecia que você tinha matado menos 4. Cara, enfim. Não aconteceu isso comigo não, mas eu vi vários prints disso aí. Foi corrigido também um problema em que você abria o menu do clã e aí tinha uma queda de frames, tá? Então isso aí já foi corrigido. Foi corrigido também um problema, galera, em que se você retornasse para Casa Branca, né, não seria concluído se você pulasse parte da animação. Eu não entendi bem como é que isso aqui é possível, né? Mas enfim. Foi corrigido também um problema lá no Control Point Office, em que se você caísse e um jogador te revivesse, você ficava congelado. Foi corrigido também um problema lá na Raid, pessoal, em que você não era possível abrir as informações de estratégia, tá? Foi corrigido também um problema que podia impedir que a animação da chamada de ajuda fosse visível para outros jogadores. Foi corrigido um problema em que inspecionar um jogador através do menu social, depois de ser derrubado, podia fazer com que a interface do usuário no menu persistisse durante o jogo. Então você está lá no PVP e aí você tenta dar uma olhada na build do seu oponente e por conta disso o menu não se fechava, tá? Foi corrigido também um problema em que os botões de abrir a caixa ou voltar na interface do usuário eram exibidos ao pressionar os dois botões ao mesmo tempo. Foi corrigido também o problema em que os caçadores podiam ser revividos, tá, pessoal? Através de habilidades. Então se o caçador caísse e usasse uma habilidade e não tivesse dentro da área de reviver, ele era revivido assim mesmo, tá? Então isso aí não vai acontecer mais. Foi corrigido também, galera, um problema no rosto dos NPCs, tá? Então a gente viu aí várias fotos aí com NPCs com rostos deformados, então acho que isso não vai acontecer mais. Mas era bem engraçado, pelo menos. Então foi corrigido também outro problema nos NPCs que podiam ficar presos, tá? Enquanto estavam lá na zona cega. Também diz aqui que foi corrigido um problema em que os jogadores poderiam olhar para o vazio. Bom, eu não entendo muito bem essa expressão, mas eu acredito que seja o que aconteceu comigo. Às vezes você virava o personagem para um determinado ângulo e o cenário inteiro desaparecia, tá? Então você virava um pouquinho de volta e ele já voltava. Então acredito que seja isso e esse problema já foi corrigido. Também foi corrigido um problema em que os jogadores poderiam entrar em uma área que não deveria ser acessível, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas no The Division 1 tinha um lance desse aí, tá? Que você entrava em alguns determinados locais e de repente até conseguia concluir algumas missões de uma maneira aproveitando esses problemas do jogo, tá? Então os desenvolvedores chegaram até a fazer aqueles comentários infames que eles fizeram mais cedo dizendo não ultrapasse, mas enfim, acho que deu para entender aí qual é dessa correção, né? Bom, galera, também tivemos alguns problemas aí também para poder fazer uma definição do nível de dificuldade para algumas missões, tá? Então isso aí também foi corrigido, isso não deve acontecer mais. Antes você tentava botar dificuldade e não era possível. Também foi corrigido um problema que eu acho que é o único problema que era vantajoso para os jogadores, tá? Você matava os caçadores lá e você poderia receber várias chaves, que eram aquelas chaves de marfim, de uma vez só, tá? Então isso aí foi corrigido. Se aconteceu com você, né? Aí então não adianta mais ficar feliz que não vai acontecer de novo. Foi corrigido também o problema da velocidade dos NPCs, que estava incorreta. Foi corrigido também, galera, um problema em que os jogadores poderiam aparecer embaixo do mapa, tá? Então você ia iniciar o jogo e de repente você aparecia embaixo do mapa. Então isso aí também foi corrigido, não deve acontecer mais. Tem aí os problemas de áudio, tá? Que poderia ficar corrompido e ao reproduzir um determinado filme, tá? Então isso aí foi corrigido também. Acredito que esse tipo de coisa deve acontecer muito mais no PC. Também lá na Raid, pessoal, foi corrigido um problema lá em que aqueles robozinhos, aqueles cachorros que você tem que matar os dois ao mesmo tempo,
né, a Luke e o Burry, eles se tornavam invulneráveis, tá? Então não adiantava você atirar neles o quanto fosse, que eles nunca morriam, e isso também não vai acontecer mais. Também tem um áudio que você podia pegar aí, que é um coletável, e se você jogasse por muito tempo, esse áudio poderia ficar corrompido. Vê se pode um negócio desse, cara, que absurdo. Enfim, foi corrigido isso aí também, tá, pessoal? Também foi corrigido um outro problema aí que os jogadores não conseguiam interagir com um determinado objeto, que era o ponto-chave aí para você concluir a missão de investigar a casa segura, beleza? Então, parece que foi corrigido. Então, se você não conseguia concluir isso aí, agora vai ser possível. E falando em casa segura também, tinha um laptop ali que você tinha que interagir em uma determinada safe house e também não era possível, tá? E agora foi corrigido. Foi corrigido também o problema que os jogadores poderiam ficar presos na visão geral do mapa, tá? Então você ia olhar ali o mapa e aí você ficava preso naquilo ali e não conseguia mais sair. Também parece que tinha um probleminha aí que os jogadores poderiam reviver vários jogadores ao mesmo tempo. Isso aí também não vai mais acontecer. Também tinha um problema no mapa, galera, em que mostrava uma determinada recompensa de uma determinada missão e quando você fazia ela, a recompensa era outra, tá? Então isso aí foi corrigido. Não sei se aconteceu com você, mas às vezes você tentava colocar uma torreta em cima de um carro e dava um problema e a torreta ia direto para o chão. Foi corrigido isso aí também. Se o jogador também tivesse em uma cobertura de forma circular, era possível também que o jogador ficasse preso nessa cobertura e você não conseguia se mover, tá? Isso aí também foi corrigido. E foi corrigido aí vários problemas com as torretas da DZ, tá, galera? Então parece que estávamos tendo algum problema lá e já foi corrigido. Tá? E um desses problemas é que a torreta acabava disparando através do checkpoint, tá? Então se você tivesse um checkpoint do outro lado ou um pouco distante, a torreta tentava te acertar lá mesmo assim. E aí pra galera do PC teve um problema aí que foi corrigido e que causava quedas no FPS aí, beleza? Isso acontecia depois de você abrir ali o UbiClub, tá? Então fique esperto, parece que já foi corrigido. Foi corrigido também o problema em que os encontros aleatórios no mundo aberto não apareciam. Foi corrigido também algumas portas estranhas, tá, galera? Então não diz exatamente o que é, mas isso aí foi corrigido. Foi corrigido também um outro problema na interface, que os usuários não eram capazes de conferir ali as roupas que tinham pego, tá, galera? Então isso aí também foi corrigido. Foi corrigido também o problema que a munição extra que você conseguia aí com os modificadores não era adicionada adequadamente às habilidades. Foi corrigido também o problema em que um NPC, o Manning, agradecia repetidamente ao agente, tá? Esse tipo de coisa, galera, está acontecendo desde o lançamento. Toda vez eles ficam repetindo a mesma coisa e já tem muitos usuários aí que não aguentam mais esse tipo de coisa. Parece que foi corrigido. Também foi corrigido um problema que tinha lá no conflito, tá? Então você fazia o conflito e ia receber sua caixa e via itens bem abaixo do seu guia score. Isso aí foi corrigido. Foi corrigido também um problema em que quando você carregava um escudo, o jogador ali apresentava uma animação errada, tá? Isso aí também foi corrigido. Foi corrigido também um outro problema de áudio, galera, que você concluindo uma determinada missão, o áudio ficava travado, né? E repetia várias vezes. E foi corrigido também os ícones dos modificadores de habilidades auxiliares, tá? Então agora eles devem mostrar o ícone de habilidade em que eles devem ser equipados. Antigamente, se eu não me engano, todos eles apareciam como drones, tá? Galera, tem muita correção aqui, eu realmente pulei algumas que eu dei uma olhada ali e achei que não era tão interessante trazer, mas o link do Patch Note está aqui na descrição, dá uma olhadinha caso você queira ver ele completo, mas eu posso te dizer que eu trouxe aqui que eu julguei importante e, para falar a verdade, deve ter sido 90% de todo o Patch Note, tá? Se ainda assim você quiser dar uma olhada, o link está aí na descrição. Quero agradecer por você ter acompanhado o vídeo até aqui. Eu sei que o jogo tem passado por muitos problemas, eu mesmo não tenho jogado tanto mais, mas eu ainda confio que o jogo possa melhorar. Só que eu acho que isso ainda pode demorar um pouco. Mas é claro que eu estou falando isso antes de conferir todas essas atualizações aqui. Beleza? Então era isso que eu ia trazer a vocês, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. A gente vai se ver então no próximo vídeo do The Division 2. Grande abraço a todos vocês, valeu, fui, tchau!